Quando a gente fala relação de emprego, a gente está querendo dizer alguém que trabalha para, não necessariamente alguém que seja um empregado, seja ele particular ou público, tá? É importante que a gente tenha essa noção. Relação de emprego é alguém que trabalha para. Por isso, gente, que nós podemos dizer que o grupo agentes administrativos ou servidores lato sensu é um grupo que a gente divide. Nós temos aí os próprios servidores, Flávio, servidor estrito sensu, né? Nós temos os empregados públicos e nós temos também aqueles chamados de temporários. Servidores, estrito sensu, empregados públicos e os chamados temporários. E eu sempre costumo brincar, quando eu estou falando em aula e eu vou falar sobre eles, a gente vai começar do menos melhor, porque pior dentro da administração, eu sempre brinco, não tem nada ruim. Quando você tem uma relação de emprego com a administração, não pode ser ruim. Então a gente vai começar do menos melhor, né, uma maneira de dizer, para mostrar que não há nada de ruim aqui, para o melhor de todos, que é o servidor público. A gente vai analisar, portanto, do temporário ao servidor público. E aí a gente já começa a entrar, a introduzir essa ideia da Lei 8.112/90. Mas antes da gente entrar especificamente nesse grupo, nessa divisão, eu gostaria de perguntar a vocês se até aí vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que não ficou claro, que não deu tempo de anotar para vocês perguntarem. Alguma coisa? Professora, qual é o conceito majoritário de agente político? Isso é muito importante. Essa pergunta do Flávio é bastante pertinente, porque dependendo do livro que você adotar, você vai trazer um conceito que não é o majoritário, mas você vai ter a sensação que aquele é o único conceito de agente político. Então é importante que a gente frise isso. O conceito majoritário de agente político é o conceito que traz o maior número de pessoas. É o conceito que adota como sendo agente político não só os políticos, como seus auxiliares, mas também juízes e promotores, Flávio. É o conceito que abrange, que tem uma maior abrangência, também é o conceito majoritário, ok? Então, gente, sanada essa dúvida, vamos analisar esse grupo chamado de agentes administrativos ou servidores lato sensu, começando pelos temporários. Quem que seriam temporários? Esse é um tema extremamente polêmico. Esse é um tema extremamente importante. Tenho certeza que você vai visualizar no seu estado alguma situação próxima do que eu vou explicar aqui. Então, esse é um tema de relevância não só para quem é temporário, mas para quem deseja ser servidor e principalmente para os operadores do direito, os advogados, que vão aí impetrar mandados de segurança para possíveis servidores ou defender os temporários que passam a perder a sua função. Por que isso, Lucília? Porque a ideia do temporário, ela está consagrada no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Segundo o artigo 37, inciso 9 da Constituição, temporário são pessoas que exercem de forma temporária, em razão de um excepcional interesse público, de uma necessidade extraordinária, alguma atividade para a administração. Sempre, claro, com aquela premissa que nós trouxemos, relação de emprego. Então, a Constituição traz para nós a ideia de que o temporário é alguém que vai, apesar de ter uma relação de emprego, vai se relacionar com a administração de forma temporária. Ele se relaciona e sai. Isso poderia fazer com que a gente confundisse com particular em colaboração. Mas a gente não confunde porque aqui existe essa relação de emprego. E essa pessoa, ela se relaciona com a administração por um período curto, porque a necessidade dela ali é excepcional. É uma necessidade transitória. É uma necessidade de um interesse público excepcional, no sentido de não corriqueiro. Isso é muito importante que a gente perceba. Quando a Constituição traz essa ideia de um interesse público excepcional, ela não está querendo dizer que o temporário faz coisas extremamente diferentes, extremamente incomuns. Excepcional vem com a ideia aí de não corriqueiro, de uma necessidade não constante. E a gente tem diversas situações onde a necessidade não é constante de alguém ali. E a gente recebe em nossas casas os licenciadores, onde eles vão observar, vão pesquisar, vão perguntar.
São pessoas que agora estão trabalhando para a administração, mas que não têm necessidade de manter ali um vínculo com a administração maior. Por quê? Porque a gente não vai fazer 10 mil pessoas, não sei quantas pessoas pelo país inteiro, trabalhar um período de 1, 2 anos e ficar uns 8 anos à toa recebendo como se fosse empregado ou servidor da administração. Daí essas pessoas, então, serem contratadas por aquele período. Como não é algo que eu consigo prever, ou seja, não é algo instantâneo, surgiu sem nenhuma previsão, eu devo fazer o concurso público para essas pessoas, que é a premissa da administração. Mas eu posso colocar temporário também sem concurso, com uma simples seleção. Exemplo são os chamados, os médicos, o pessoal normalmente da área de saúde, agora com essa crise da dengue em alguns estados da federação, as pessoas que estão combatendo, os agentes combatendo a dengue, não dá tempo de fazer o concurso, né? A dengue surge uma situação emergencial, eu preciso contratar. Faço uma seleção, mas não um concurso de provas e títulos, e aí eu coloco essas pessoas aí. Então, os temporários são essas. Portanto, eu não posso ter alguém que é temporário há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, embora exista essa circunstância, essa situação no país. Nós estamos começando a substituir esses temporários por empregados ou servidores, porque essa é a regra da Constituição. Tá? Daí a gente perceber que temporário, portanto, é muito bom, mas você tem um emprego por um período, emprego no sentido amplo, por um período curto. Saiu. Que período seria esse, professora? Normalmente de 1 a 6 anos. Daí a gente dizer que empregado é melhor que temporário, porque o empregado é alguém que tem um contrato de trabalho com prazo indeterminado. Ele celebra com a administração um contrato de trabalho com prazo determinado. Se a minha relação com a administração é uma relação, digamos, mais segura, a forma de eu me relacionar, ou que me permite me relacionar sim com a administração, tem que ser algo mais firme. Portanto, o empregado só através de concurso público. Eu não posso ter um empregado público que não tenha feito um concurso público de provas ou provas e títulos. Essas são as grandes diferenças do empregado para o temporário. Só que, como eu disse, empregado tem contrato de trabalho, com prazo indeterminado, mas é um contrato de trabalho. Daí, diferenciá-lo do servidor público, estrito sensu, que é o seu caso, né? Servidor público é muito melhor, porque você nem tem contrato de trabalho com o Estado, você tem uma relação com o Estado, que decorre de um ato administrativo. O servidor tem uma relação com o Estado que decorre de um ato administrativo. Então, ele não se relaciona através de contrato, portanto, ele não tem como base a CLT. A base dele é a Lei 8.112 de 1990, que nós chamamos de Estatuto do Servidor Público Federal. Pode ser um servidor estadual, pode ser um servidor municipal, cabe a cada estado da federação, a cada município estabelecer o seu estatuto. Em âmbito federal, o Estatuto do Servidor é a Lei 8.112/90. Servidor público, portanto, ele ocupa cargo, ele não tem emprego, ele tem uma relação de emprego, mas ele ocupa cargo, ele não tem emprego, tá? E aí a gente começa a entrar na ideia de o que seria um cargo público. Quais as diferenças entre um cargo efetivo, um cargo vitalício, um cargo de carreira, um cargo isolado? Isso é muito importante, porque nós temos diversos tipos de cargo. Nós temos cargo político, que são os dos políticos, eles entram através de eleição. Nós temos os cargos transitórios, nós temos os cargos permanentes, mas a grande divisão de cargo público, a divisão mais relevante, é aquele em que a gente divide o cargo vitalício do cargo efetivo. Cargo vitalício de cargo efetivo. Qual que é essa diferença? Todos os dois cargos, vitalício ou efetivo, só são ocupados, são uma estrutura organizada na administração, paga pelos cofres públicos, mas só são ocupados através de regra concurso público. Então, para que eu ocupe tanto um cargo vitalício quanto um cargo efetivo, eu preciso, em regra, prestar concurso público.
E a diferença começa agora. No cargo vitalício, eu presto concurso público e após 2 anos eu adquiro a chamada vitaliciedade. Ou seja, após 2 anos eu tenho a segurança de que eu só perco o meu cargo através de uma sentença judicial transitada em julgado. Então, vitaliciedade significa eu perco o cargo quando eu chego no fim da minha vida, vitalício. Durante todo o meu período de vida, eu tenho aquele cargo, eu ocupo aquele cargo. Para que eu perca de uma forma diferente disso, é necessário uma sentença judicial transitada em julgado. Diferente do cargo efetivo. Quando você entra num cargo efetivo, você não consegue adquirir a vitaliciedade, você adquire a estabilidade. Daí isso é muito comum que as pessoas, às vezes, no dia a dia, falem assim, eu sou servidor efetivo. Não, o cargo é efetivo. Você é um servidor que ocupa um cargo efetivo, já estável ou ainda não estável, percebe? A efetividade é do cargo, a estabilidade é da pessoa servidor, já adquiri ou não. Cargo efetivo é aquele que me dá a chance de adquirir estabilidade. E o que seria estabilidade, professora? É uma segurança muito grande de que eu não perco esse meu cargo, mas não tão grande quanto a vitaliciedade. Se na vitaliciedade eu perco por sentença judicial transitada em julgado, na estabilidade eu perco por sentença judicial transitada em julgado, mas eu perco também em razão de processo administrativo disciplinar, perco também em razão de uma má avaliação de desempenho e perco também se a administração exceder nos seus gastos com o pessoal. Então, as hipóteses de perda da estabilidade são muito mais amplas do que as hipóteses de perda da vitaliciedade. Elas são constantes do artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal e do artigo 169, parágrafos 4º e 5º da Constituição Federal. São, portanto, 4 as possibilidades de perda da estabilidade. Nós falamos que adquirir é, em regra, através de concurso e que a perda são hipóteses legais, maior número ou menor número, dependendo do cargo. Mas é importante que a gente faça uma observação que existe o que a doutrina e a jurisprudência chama de aquisição excepcional de vitaliciedade e aquisição excepcional de estabilidade. A aquisição excepcional de vitaliciedade acontece com aqueles casos em que eu sou nomeado para o grande escalão. Então, nós temos aí uma vaga do ministro do Supremo, de um ministro do Supremo, onde nós vamos aguardar uma próxima nomeação. Aquela pessoa que será nomeada para ministro do Supremo, ainda que não tenha sido servidora, quando ela entra no cargo de ministro do Supremo, ela passa a ter vitaliciedade. A gente não vai parar para avaliá-la, ela já foi sabatinada. Então, ela entra como ministra do Supremo, já com vitaliciedade. É uma forma de aquisição excepcional, assim como o 5º constitucional. No caso da estabilidade, também existe aquisição excepcional, mas a aquisição excepcional da estabilidade consta do artigo 19 do ADCT.